Bem-vindos, meus amigos, e no vídeo de hoje veremos aspectos culturais do fascinante mundo romano. E como base, usarei a série Roma. Na verdade, esse vídeo será uma continuação porque há um tempo atrás eu já havia começado a falar sobre o tema. Então nessa continuação, eu irei abordar outros aspectos bem curiosos e interessantes que só a Roma Antiga poderia nos oferecer. Lembrando que escolhi a série Roma porque ela foi simplesmente incrível em retratar com fidelidade muito da cultura romana. E quanto mais você assiste a série, mais percebe que eles deram atenção nos mínimos detalhes. E vamos lá! Bom, vamos começar com o equipamento de beleza preferido dos gregos e romanos, o indispensável estrígio. Nesta cena, vemos um escravo raspando o corpo de Marco Antônio com um aparelho que parece uma navalha. E essa ferramenta é o famoso estrígio. Ele era usado para a limpeza do corpo, onde ele era passado sobre a pele da pessoa para raspar a sujeira, a transpiração e também um óleo que era aplicado antes do banho. O estrígio era comumente usado por indivíduos que se envolviam em atividades nas quais acumulavam grandes quantidades de sujeira e suor em seus corpos, o que incluíam atletas e soldados. No entanto, os indivíduos mais ricos frequentemente tinham escravos para limparem seus corpos com essa ferramenta, em vez de fazerem isso eles mesmos. Um fato curioso é que, além de ser uma ferramenta usada para limpeza, ele também foi achado em tumbas como forma de oferenda. Por exemplo, 3 sepulturas na Grécia datadas do século III a.C. e que continham homens adultos. Todas elas possuíam um estrígio de ferro. Em outras escavações, acharam um túmulo de uma mulher etrusca que tinha ao seu lado um espelho e um estrígio de prata. O próximo aspecto cultural revela um lado zoeiro dos romanos, e é algo que ficou literalmente marcado na história. Isso porque se trata das pichações e grafites. Reparem bem nessa cena, o legionário Tito Pulo, por conta de insubordinações, acabou preso e ele começa a desenhar. Esse tipo de desenho foi feito por toda a Roma Antiga, mas o lugar onde esses grafites e pichações estão melhores preservados é na antiga cidade de Pompeia, aquela cidade destruída pelo vulcão Vesúvio. A cidade de Pompeia era conhecida por ser um lugar onde os ricos moravam, pela sua vida noturna e pelos seus bares e também bordéis. E parece que herdamos muito de Roma nesse aspecto. Eu vou colocar aqui algumas frases encontradas e vocês podem dar uma pausa no vídeo para ver as esquisitices que eles escreviam nas paredes. Talvez a coisa mais impressionante que os romanos fizeram na arte de insultar foi escrever esses insultos em projéteis para serem lançados pelas fundas. Isso aconteceu em uma das batalhas entre Otaviano e Marco Antônio. Alguns projéteis diziam: "Estou mirando no ânus de Otaviano". Enquanto isso, os soldados de Otaviano lançavam outros projéteis que diziam para Fúvia, que era a esposa de Marco Antônio, abrir as suas partes para o projétil entrar. Sabe quem são esses homens? Esses são os guarda-costas dos magistrados, e na Roma Antiga, cada um que exercia essa função era chamado de lictor. Eles eram inconfundíveis, pois carregavam as faces, que eram compostas por 30 varas, junto a um machado, que simbolizava o poder e a autoridade. Eles seguiam os magistrados onde quer que eles fossem, incluindo o fórum, suas casas, templos e os banhos também. Os lictores eram organizados em uma linha adiante dos magistrados, e se houvesse uma multidão, os lictores abriam o caminho e mantinham seu mestre seguro, empurrando todos para o lado. Eles também tinham que ficar ao lado do magistrado sempre que ele se dirigisse à multidão, e sob o comando do magistrado, um lictor poderia prender cidadãos romanos e também puni-los. A quantidade de lictores que protegiam o magistrado também variava de acordo com seu grau de importância. Por exemplo, enquanto um pretor possuía 6 lictores, o imperador tinha direito a 12. Uma outra tarefa que eles exerciam era de convocar a Assembleia das Cúrias e por manter a ordem durante as suas reuniões. Ao longo da série iremos ver com uma certa frequência essas tábuas de cera, que era uma das formas mais eficazes para uma rápida comunicação. Elas eram compostas por algumas ripas retangulares de madeira ou marfim e cobertas por uma camada de cera, nas quais o texto era riscado por meio de um instrumento pontiagudo chamado de estilete. A cera poderia ser raspada e depositada novamente, permitindo assim a reutilização do suporte. Essas tábuas de cera serviam para registros diários, lembravam de assuntos pendentes, dívidas e também obrigações, e frequentemente serviam como rascunho de textos, que eram então transferidos para papiros e pergaminhos.
Em um lamento escrito pelo poeta romano chamado de Propércio, ele se queixa da perda das tábuas que tantas vezes circulavam entre ele e sua amada. Então, meus amigos, sintam-se privilegiados porque hoje vocês não conseguem perder as mensagens da sua amada, nem se vocês quiserem, de tanto backup que existe. César, pois fim à tirania patrícia e vai assegurar que a voz do povo volte a ser ouvida. Volte pra Gália, galo ruivo. Isso mesmo, volte pra... Eu não vou negar, tenho um aspecto gaulês, mas sou tão romano quanto vocês. Derramei meu sangue por Roma. Meu pai também derramou sangue por Roma. E o pai dele, o pai do pai dele também fez isso. Minha esposa nasceu aqui em Aventino. Portanto, sou tão romano quanto qualquer um de vocês aqui. Os cabelos loiros estavam associados ao povo gaulês, que os romanos consideravam bárbaros. Os loiros sofriam um certo tipo de bullying ou hostilidades por parte dos romanos, principalmente na época da República. Só quando Roma conquistou as tribos do norte da Europa no século I a.C. é que a cultura mista e a inveja dos loiros se espalhou por Roma. As mulheres nobres começaram a usar perucas feitas com os cabelos loiros naturais dos povos germânicos e também do povo gaulês, e o cabelo loiro se tornou rapidamente uma tendência de moda duradoura. Em certa altura, as mulheres romanas e alguns homens mergulhavam o cabelo numa mistura de agentes descolorantes e corantes feitos de gordura de cabra, cinzas de faia, plantas e nozes e deixavam ao sol para clarear o cabelo. As pessoas mais ricas chegavam mesmo a polvilhar pó de ouro para criar um efeito dourado nos cabelos. E enquanto o cabelo loiro estava na moda, o cabelo grisalho não estava. Por isso os romanos mais velhos também usavam uma mistura feita de cinzas e minhocas para tentar escurecer um pouco seus cabelos. Aqui vemos o chefe dos gauleses, Vercingetorix, preso na famosa prisão Marmetina, e essa prisão também era conhecida pelo nome de Tullianum. Ela ficou famosa pois apenas prisioneiros de grande status eram mantidos nela, como por exemplo guerreiros, reis e comandantes estrangeiros, como no caso do próprio Vercingetorix, que liderou uma revolta contra Júlio César na Gália, ou Jugurta, que foi um rei da Numídia, e também Simão Bargiora, que foi um guerreiro zelote que liderou os judeus no ano de 70 d.C. contra o general Tito. Esses prisioneiros famosos, após serem derrotados, ficavam presos até que o general romano que os derrotou recebesse sua procissão triunfal. Então os derrotados eram retirados da prisão, eram expostos ao povo romano de forma humilhante e então eram mortos. Muitas vezes por estrangulamento, mas no caso de Simão Bargiora, ele foi arremessado do alto da rocha Tarpeia. Não se sabe ao certo quando a prisão deixou de ser usada, mas desde a era medieval, o local tem sido usado para o culto cristão e atualmente é ocupado por 2 igrejas. Bom, meus amigos, por enquanto isso é tudo. Espero que tenham gostado desse vídeo e maratonem sem dó essa série porque ela vale muito a pena. Meu muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo.